O Jardim do Éden. Nossa lenda mais duradoura. Uma história construída nas grandes civilizações, uma após outra. Uma história de sedução. A fúria de Deus e paraíso perdido. Mas será apenas uma fábula? Existem evidências que as grandes histórias da Bíblia possam ser verdade? Havia mesmo um lugar como o Éden? Hoje, a busca pelo Jardim do Éden nos leva a uma terra seca e desolada. Um lugar chamado Mesopotâmia. Esta é a terra onde as primeiras sementes da civilização humana foram semeadas. E foi aqui que 3 das maiores civilizações do mundo antigo floresceram: Babilônia, Assíria e Suméria. Entre as suas ruínas, os fiéis muito procuraram por respostas para os mais profundos mistérios da Bíblia, enquanto os arqueólogos exploraram essas terras em busca das bases históricas da crença. Nossa busca pelo Éden é uma jornada de volta no tempo. Primeiro para a Babilônia, a última dessas civilizações perdidas. Depois, mais distante no passado, para os assírios, mestres poderosos na arte da guerra. E finalmente para um momento no passado distante em que somente o Éden poderia tê-la precedido. A Suméria e a criação da própria civilização. O Arco do Fértil Crescente. Ao longo de mais de 6.000 anos, esta terra rica, modelada entre os rios Tigre e Eufrates, deu início às primeiras grandes civilizações. Os gregos a chamavam de Mesopotâmia. Nós a chamamos de Iraque. E retirando as camadas de história que aqui estão, podemos traçar as origens de nossas histórias mais antigas e viajar de volta às mais profundas raízes da fé. Nossa jornada começa na margem oeste da Mesopotâmia, em Israel. Em 1947, uma descoberta acidental chamaria a atenção do mundo para a arqueologia e para a Bíblia. 2 pastores beduínos estavam levando um rebanho de cabras junto às montanhas de Qumran, a alguns quilômetros de Jerusalém. No deserto ressecado pelo sol, eles perceberam uma pequena caverna oculta por uma inclinação rochosa. Curioso, um dos beduínos começou a subir. Não era raro que artefatos antigos e valiosos fossem encontrados ao longo destas escarpas. Dentro da caverna, o pastor descobriu restos de antigos potes, fragmentos de pergaminhos de couro e alguns pedaços de papiro. Tudo intocado desde a época de Jesus. Estes escritos, de uma obscura seita judaica chamada de Essênios, seriam conhecidos através do mundo como os pergaminhos do Mar Morto. Nas cavernas das redondezas, centenas de antigos pergaminhos eventualmente eram desenterrados. Um deles viria a ser a mais antiga versão conhecida do Velho Testamento, incluindo os 5 primeiros livros cruciais, conhecido pelos judeus como o Tora. Os pergaminhos do Mar Morto imediatamente se transformaram no foco de um grande tumulto. Tanto estudiosos como teólogos lutaram pela sua posse e seu significado. A Bíblia é um livro que sempre tem sido lido sob 2 pontos de vista:
o sagrado e o histórico. O Torá tradicional sempre é escrito à mão. As palavras são lidas em voz alta enquanto o escriba vai escrevendo. Desta maneira, elas se tornam uma oração viva e cada Torá é considerado sagrado desde o momento em que é escrito. Mas a exatidão histórica da Bíblia nunca é confirmada com facilidade. É um esforço que continua até hoje. Ele diz que alguns livros da Bíblia são excelentes livros de história. São os primeiros livros históricos que temos e totalmente exatos, porque existem referências cruzadas de outras fontes. E eles são extremamente precisos. Sendo assim, eles são muito importantes. A descoberta dos pergaminhos do Mar Morto foi o acontecimento mais famoso na arqueologia bíblica, mas não significa que tenha sido o primeiro. O impulso de explorar a história bíblica tem uma tradição respeitável. É uma busca que começava na Terra Santa, mas que conduzia à Mesopotâmia. Por toda a história, expedicionários das cruzadas, místicos e crentes têm sido atraídos para os lugares onde as histórias da Bíblia aconteceram. Mas com a chegada do século XIX, uma nova espécie de peregrino tentou fortificar sua crença na Bíblia através da recém-criada ciência da arqueologia. Com certeza não haveria maior confirmação de sua fé do que provar que as histórias bíblicas eram verdadeiras. O arqueólogo e escritor Neil Silberman diz que a primeira intenção dos arqueólogos bíblicos era localizar os lugares mencionados nas narrativas e ver se alguma ilustração daquelas histórias podia ser encontrada. Usar a cerâmica antiga, as paredes das antigas cidades e as antigas armas como ilustrações das histórias bíblicas que todos eles imaginavam desde a infância. Incentivados pela excitação das primeiras descobertas, estudiosos de todo o mundo correram para fazer valer os seus direitos numa espécie de corrida para o ouro bíblico. Na competição estavam arqueólogos ingleses, alemães e franceses invadindo a Terra Santa e detetives teológicos cavando em busca de Deus e da Terra. Em 1868, bem para o interior do território de Moabe, alguns beduínos da tribo de Boni Hamida tropeçaram numa misteriosa placa de pedra enterrada no deserto. Para os membros da tribo, não era novidade as antiguidades da área, nem o valor que elas tinham para os europeus. O primeiro ocidental a ouvir falar da curiosa pedra negra foi o reverendo Frederick Augustus Klein. Ele imediatamente partiu direto para o deserto infestado de bandidos, acompanhado apenas por alguns guias beduínos. Klein era um missionário, não um arqueólogo. Quando ele viu pela primeira vez a estranha escultura de basalto, ele sentiu uma torrente de excitação. Ele suspeitava que a placa negra pudesse confirmar suas crenças mais profundas. Ele examinou a pedra e fez uma cópia grosseira da inscrição. Estava numa língua que Klein não reconhecia. De volta a Jerusalém, ele procurou ajuda para decifrar a pedra. Assim que as notícias da descoberta começaram a se espalhar, as ruas e bazares fervilharam com os boatos de uma grande descoberta. A escrita na pedra vinha a ser um relatório de um rei moabita sobre uma batalha também descrita na Bíblia. Pela primeira vez, tinha-se uma confirmação escrita, gravada na pedra, de uma história da Bíblia. Duas fontes do mesmo acontecimento. Para os fiéis, era a prova que eles estavam procurando. Uma evidência concreta da exatidão histórica da Bíblia. Muitos tentaram comparar a pedra, mas os beduínos tinham razão em ter cuidado. No passado, eles tinham sido enganados por europeus caçadores de tesouros. Presumindo que algo tão valioso para os europeus pudesse conter ouro, eles lançaram a pedra no fogo na intenção de parti-la. Quando o fogo esquentou a pedra, eles jogaram água sobre ela várias vezes até que ela finalmente explodiu. Eles não encontraram nenhum ouro e a pedra estava destruída.
A primeira confirmação arqueológica da história da Bíblia. A primeira evidência comprovada já encontrada na Terra Santa estava despedaçada. A perda da pedra foi devastadora, mas não deu fim à caça dos tesouros bíblicos. Agora que a própria Bíblia tinha sido confirmada como história, ela mostrava o caminho muito mais distante para dentro do passado. Uma volta de mais de 2.500 anos para um grande império governado da Babilônia ao momento que a própria Bíblia estava nascendo. O ano é 586 a.C. Os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadem Jerusalém com a ira de um Deus furioso. Isso foi quase 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Os romanos ainda nem mesmo tinham sonhado com o império. É um capítulo escuro na história dos judeus. Enquanto que a força da estrela da Babilônia crescia. A Bíblia descreve o ataque dos babilônios. Casas são pilhadas. O templo do rei Salomão é incendiado e completamente destruído. 10.000 hebreus capturados. Príncipes, soldados, artesãos e escribas, todos são levados acorrentados para a Babilônia. Os hebreus atravessaram mais de 800 quilômetros de deserto, seguindo antigas rotas de comércio através do território dos atuais Jordânia, Síria e Iraque para a Babilônia. No Salmo 137, os hebreus lamentam. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos do Sião. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Enfraquecidos e exaustos, os hebreus entraram na Babilônia temendo sua extensão e sua fúria. Arrancados da modesta cidade de Jerusalém, eles viram a majestosa capital do mundo antigo. Mas, de alguma maneira, os hebreus conseguiram fazer mais do que entoar o cântico do Senhor nesta terra estranha. Eles também deixaram um registro. O arqueólogo e escritor Brian Fagan diz que se você pega qualquer peça da literatura oral e depois a registra, você a está formalizando. Está compondo um texto em que as pessoas podem dizer: este é verdadeiro, tudo mais está errado. E este é o maior efeito da escrita da Bíblia, o Velho Testamento. Hoje, os muros reconstruídos que cercam a Babilônia estão marcados com o nome de Saddam Hussein. Mas quando os tijolos foram feitos, tinham um outro nome: Rei Nabucodonosor. Esta era uma terra de muitos deuses e ídolos pagãos. Um lugar inacreditável para a criação de um dos textos mais sagrados do mundo. Contudo, a grande diversidade da Babilônia criou o clima perfeito. Os hebreus se encontraram numa confusão de raças e línguas diferentes, deuses conflitantes e demônios estranhos. O livro das Revelações poderia perguntar: que cidade é esta, vestida de púrpura e vermelho, adornada com ouro e pérolas? O lar de demônios e a prisão de todos os espíritos corrompidos. Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Mas no meio de todas estas abominações, e talvez até mesmo por causa deles, foi onde a Bíblia primeiro se transformou em livro. Ameaçados por uma nova escultura esmagadora, os escribas hebreus estavam desesperados em preservar e solidificar a identidade judaica. Por mais de 3 gerações no cativeiro, os escribas unificaram a tradição oral, os textos novos e os textos sagrados de Israel num único manuscrito. Tinha nascido a Bíblia. Mas assim como os livros da Bíblia ficaram juntos durante os anos de exílio, a cultura babilônica influenciaria profundamente o trabalho dos escribas hebreus. A Bíblia, eventualmente, refletiria histórias e tradições da Babilônia, e até mesmo de civilizações mesopotâmicas mais antigas.
Os hebreus não poderiam ignorar facilmente a florescente cultura babilônica e os grandes monumentos. Seus templos estavam entre as maiores esculturas do mundo antigo. Fagan fala das grandes construções públicas, a calçada cerimonial, o palácio de Nabucodonosor, com seus lendários jardins suspensos, palmeiras e o rio. Se você ultrapassasse o portão de Ishtar, você se sentiria amedrontado. E isso era deliberado. Você estava na presença de algo poderoso. Mas junto a isso, estava a cidade. O povo. Os cidadãos. Vielas sinuosas e estreitas. Filas e filas de pequenas lojas. Burros urrando. Muitas pessoas andando. Pequenos abrigos entrelaçados, cheios de vida. E foi aqui, nos diz a Bíblia, que um dos monumentos mais extraordinários da antiguidade subiu em direção ao céu. A Torre de Babel. Por muito tempo, aventureiros e peregrinos esperavam que o encontro da famosa torre pudesse provar a verdade das histórias bíblicas. Um desses investigadores que fracassou escreveu que nenhum homem ousou chegar perto da torre porque tudo é deserto e cheio de dragões e grandes serpentes e cheio de diversas bestas venenosas. Viajantes medievais alegavam que tinham encontrado a torre. Este minarete espiral ainda está de pé no norte do Iraque. Mas eles estavam errados. Esta torre foi construída 1500 anos mais tarde e muito longe dos muros da Babilônia. Talvez a possibilidade mais intrigante tenha sido apresentada por Robert Caldwell, um arqueólogo alemão no início deste milênio. Ele descobriu uma fossa retangular com apenas alguns tijolos de argila. Muitos especialistas acreditam que Caldwell tenha encontrado tudo o que restou da famosa torre. Os grandes monumentos da Babilônia causaram uma forte impressão nos escribas bíblicos. Mas seu legado mais duradouro, que sobrevive até hoje, é uma inovação babilônica muito mais impressionante ainda: o Código de Leis. Babilônia foi a primeira civilização na Terra a ter um código legal escrito. A original pedra esculpida é uma relíquia surpreendente. Perdida durante centenas de anos, ela emergiria no final do século XIX. Uma pedra entalhada com um dos documentos legais mais importantes de todos os tempos. 1200 anos antes dos hebreus terem sido capturados, um rei babilônico tinha esta pedra entalhada com as leis que levam o seu nome: o Código de Hammurabi. Estes escritos podem ser lidos como os precursores do Código Legal no Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio. Nas sociedades onde o conhecimento e a lei são transmitidos e tratados oralmente, o precedente é extremamente importante. Mas quando eram escritos, as pessoas que escreviam tinham grande poder. O Código de Hammurabi influenciou quase todas as civilizações desde a Babilônia. Ainda hoje, muitos dos mais primitivos métodos antigos de julgamento sobrevivem virtualmente intactos. Hammurabi descrevia um ritual chamado aprovação, um teste doloroso e até mesmo mortal de culpa e inocência. Em algumas tribos beduínas remotas, a aprovação ainda é praticada quase da mesma maneira que na época de Hammurabi. Neste filme raro, um homem santo chamado de Mubashi julgará os acusados examinando suas línguas depois de terem lambido uma colher de ferro quente. Estes homens estão sendo acusados de roubo. Eles devem ser submetidos à aprovação ou são considerados culpados sem julgamento. Os membros da família observam ansiosamente enquanto os jovens se preparam para o doloroso ritual. A água não alivia a dor. Ela é usada para limpar e purificar o que bebe
e para prepará-lo para o julgamento. O homem santo ora e depois examina as línguas queimadas, procurando um sinal de Deus. Somente um Mubashi pode vaticinar a culpa ou a inocência, e ele sozinho determinará o destino dos homens. Finalmente, o veredicto. Um dos homens é considerado inocente para grande alívio da família. O outro não tem tanta sorte. Declarado culpado, ele pagará por seu crime. A aprovação é o intrigante eco moderno do Hammurabi, mas suas leis chegam muito mais diretamente ao presente através da Bíblia. Não matarás. Não levantarás falso testemunho. A base das leis bíblicas. E também apenas o começo de um complexo conjunto de códigos e convenções fundamental ao Velho Testamento. E nessas leis, a voz clara de Hammurabi ainda pode ser ouvida. O Dr. Fagan diz que Hammurabi fez leis, não introduziu grandes novidades. Ele apenas escreveu as leis que vigoram pelas civilizações que existiram há centenas ou talvez milhares de anos. Olho por olho, dente por dente e princípios assim, muitos deles ainda estão codificados nas leis de hoje. Mas a Babilônia que formulou a Bíblia e suas leis teve suas raízes numa civilização ainda mais antiga. Uma que alcançou seu auge 7 séculos antes de Cristo. Foi o cruel império da Assíria, um lugar que a Bíblia chamou de uma terra banhada em sangue. O mais cruel de todos os exércitos da Mesopotâmia a varrer o mundo antigo foram os assírios. Na Bíblia, eles eram um símbolo máximo da tirania sangrenta e da opressão implacável. Cem anos antes de Nabucodonosor aprisionar os hebreus na Babilônia, a Bíblia nos diz que o rei assírio Senaqueribe atacou as terras dos hebreus. No segundo livro dos reis, a Bíblia diz: vejam o que os reis da Assíria fizeram às nossas terras. As destruíram completamente. E os assírios mantinham uma máquina de guerra extremamente poderosa e eficiente. E sobre as paredes dos palácios dos reis assírios estavam os relatos de algumas de suas expedições escritas, termos arrogantes e de grande eloquência. O escritor Nicholas Guild diz que quando os assírios tomavam uma cidade, eles poderiam amontoar as cabeças dos cidadãos-chefes ao lado do portão, ou pegar o rei da cidade e esfolá-lo vivo e fixar sua pele na parede. A força síria, simbolizada pela real caça ao leão, colocada nas mãos de impiedosos reis guerreiros. Mesmo de má vontade, a Bíblia revela admiração em Ezequiel 31, onde encontramos: olhem para os assírios, sob sua sombra habitam todas as grandes nações. Quando a cidade de Roma estava em seu início, a Assíria era o maior império do mundo. Durante mais de 1000 anos, foram poucos os detalhes da civilização assíria. Até mesmo sua capital, a cidade de Nínive, era desconhecida para o mundo moderno. Então, em 1852, estas ruínas desoladas foram exploradas pelo arqueólogo inglês Austin Henry Layard. O que Layard encontrou aqui, no norte do Iraque, não era nada menor do que o Palácio Real de Nínive, um tesouro intacto da civilização assíria. Abrindo túneis como um mineiro através da terra, Layard descobriu grandes touros alados e espetaculares trabalhos artísticos escondidos há mais de 1 milênio dos olhos humanos. O mundo ficou surpreso e excitado com sua descoberta. Nínive era outra cidade bíblica encontrada.
uma confirmação a mais da veracidade das histórias bíblicas. Mas a mais monumental das descobertas de Layard foi a grande biblioteca de Nínive. Uma extraordinária coleção de 22 mil placas de argila inscritas com a escrita cuneiforme dos assírios. O Dr. Guild acha que a única comunicação direta com os povos do mundo antigo é o que eles deixaram por trás de seus escritos. É assim que podemos saber o que comiam, que tratamentos médicos usavam, como era a vida familiar, a vida política e como encaravam a religião. Detalhes da vida síria revelam uma sociedade patriarcal. Um mundo onde os cidadãos, e especialmente as mulheres, tinham uma posição inferior. O Dr. Guild explica que toda mulher assíria, ainda na infância, antes de se casar, ia para o templo de Ishtar, sentava nos degraus e ficava esperando até que algum homem aparecesse e jogasse uma moeda na bainha de seu vestido. Ela entrava junto com ele e fazia o que tinha que fazer e pronto. Mesmo neste mundo tirânico, havia um tipo de justiça no casamento. Mesmo uma esposa tinha certos direitos. O Dr. Guild conta que uma mulher podia especificar em seu contrato de casamento que seu marido não poderia ter outras esposas. Ela poderia especificar que ele poderia ter prostitutas, mas não outras esposas. Mas se as mulheres comuns tinham condições limitadas, recentes descobertas revelam que as rainhas assírias gozavam de grandes privilégios. Em 1989, o antigo palácio de Nimrud, no norte do Iraque, foi o palco de uma estonteante descoberta. Os especialistas a chamaram a descoberta mais significante desde a tumba do rei Tut, o tesouro de Nimrud. O Sr. Said, do Departamento de Antiguidades do Iraque, diz que enquanto eles limpavam alguns dos cômodos, descobriram que havia algumas indicações sobre uma estrutura arqueada na parte de baixo do piso. Eles tiraram tudo e tentaram classificar e descobriram que ali estavam os corpos de pelo menos 2 rainhas. Braceletes de ouro maciço ainda adornavam seus ossos. Um tesouro real enterrado há mais de 2.000 anos. Este filme fantástico, feito por arqueólogos iraquianos, é um registro exclusivo de suas extraordinárias descobertas. Pela primeira vez, a tumba de uma rainha síria tinha sido descoberta intacta. O sepulcro real ainda apresentava uma ameaça para proteger suas ocupantes. A maldição dizia: aquele que abrir o selo e me retirar de minha tumba, deixe que seu espírito vague com sede sob os implacáveis raios do sol e que possam os grandes deuses do inferno impor a seu cadáver e a seu fantasma a inquietação eterna. Ignorando a maldição, os arqueólogos desenterraram mais de 60 quilos de belíssimos trabalhos de joalheria, cálices de cristal e requintados em talhes. Os antigos assírios eram excelentes ourives e artesãos. Mas o valor deste tesouro era muito maior que seu valor em ouro. Na morte, as rainhas assírias esbanjavam riquezas. Mas em vida, eram seus reis que forjavam a história. Reis com gosto pelo império. No ano 701 a.C., o rei Senaqueribe e seu exército atravessaram o deserto em direção ao mar Mediterrâneo. Os valentes assírios estavam determinados a conquistar tudo que estivesse em seu caminho. As cidades de Judá, inclusive Jerusalém e seu rebelde rei Ezequias. Fortaleza após fortaleza tomou frente aos assírios, mas foi a cidade de Laquis, cuja brutal destruição está melhor gravada no registro histórico e na Bíblia. O Dr. Fagan diz que o cerco de Laquis é um belo exemplo de como um exército assírio invadiu uma cidade. Ele a cercava, a sitiava e escravizava seus habitantes, que não eram executados. Homens, mulheres e crianças. Suas técnicas eram muito simples. Era uma conquista brutal, uma conquista rápida, sistemática, eficiente. E nos baixos relevos dos palácios assírios, vemos as máquinas do cerco, os soldados movendo-se sobre as colinas, protegidos pelos escudos. Mas eles não tinham nenhuma chance. Todos aqueles homens eram soldados profissionais, eram máquinas.
Da capital de Jerusalém, o rei Ezequias sabia que um ataque era inevitável. Ele se apressou em fortificar a cidade e ordenou que um aqueduto subterrâneo fosse cavado num esforço desesperado para proteger o suprimento de água da cidade em caso de um cerco. O plano de Ezequias funcionou. A Bíblia nos diz: o Senhor salvou Jerusalém e o rei da Síria retornou envergonhado à sua terra. A versão de Senaqueribe para o conflito foi encontrada em um prisma de argila desenterrado em Nínive. Ele confirma a história da Bíblia nos mínimos detalhes, mas seu ponto de vista é completamente diferente. No prisma estava escrito: mas como Ezequias, o judeu, não se dobrou submisso ao meu jugo, 46 de suas cidades fortificadas eu sitiei e conquistei. O terrível esplendor do meu domínio o oprimiu. O Dr. Brosh diz que as histórias são contadas em ângulos diferentes, mas elas estão de acordo. Se você tivesse que contar o que aconteceu hoje, e ele também, as duas histórias seriam diferentes. Temos a história de Senaqueribe invadindo este reino. Cada um fala basicamente sobre o mesmo fato histórico, absolutamente sem contradições. Com apenas uma contradição. O resultado, na versão de Senaqueribe, Ezequias calou-se em Jerusalém como um pássaro engaiolado. Mas na Bíblia, os exércitos assírios foram contidos pelas paredes de Jerusalém. Talvez seja o exemplo mais antigo de contadores de vantagens. O rei dos israelitas ficou com a última palavra. Derrotarei a Assíria em minha própria terra. A Bíblia diz no livro de Isaías: e ao comando do Senhor, os assírios serão vencidos. E a Bíblia nos diz que Deus destrói Nínive, trono dos grandes reis assírios. Esta foi a primeira aniquilação. Muito antes, o Todo-Poderoso havia desperdiçado uma civilização inteira. Não há nenhuma citação ao seu nome na Bíblia, mas ela foi chamada de Suméria e contou a história de um grande dilúvio. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a saga da Arca de Noé. Um Deus furioso, um barco de madeira, um dilúvio. É a história de Noé e sua família, que, escapando na arca com todas as espécies de animais e sobrevivendo à terrível enchente, enquanto o resto da humanidade é destruída. Uma história primitiva que excita nossas esperanças e medos mais profundos. Uma história baseada na Bíblia, mas também num outro texto antigo, um texto descoberto nas ruínas da Suméria. No início deste século, um grupo de placas mesopotâmicas foi traduzido. Elas revelaram a mais antiga lenda conhecida de uma enchente cataclísmica, o primeiro épico escrito do mundo. É a história do fabuloso rei Gilgamesh. Sua história sobre uma grande enchente precede a Bíblia em pelo menos 2000 anos. A história dizia que por 7 dias e 7 noites, a enchente se estendeu sobre a terra e o enorme barco foi sacudido pelas tempestades. O Dr. Fagan diz que o barco depois encalhou numa montanha e eles soltaram os pássaros. E esta história tem uma grande semelhança com a história da enchente bíblica. É uma história maravilhosa. Há mais de 5.000 anos atrás, a história da grande enchente foi contada aqui pela primeira vez nas antigas cidades da Suméria, Uruk, Eridu e Ur. Na Suméria encontramos o início de quase tudo que nos faz civilizados. Eles inventaram a roda, o governo e a jardinagem. Suméria, a primeira civilização da Terra. Numa terra sem pedras, eles inventaram os tijolos de lama como esses que ainda hoje são feitos e usados. E a partir destes simples blocos para a construção, erigiram os primeiros grandes monumentos chamados zigurates, os templos-torres que se elevavam a centenas de metros. Os sumerianos inventaram um sistema que divide a hora, os minutos e os segundos em 60. E orientavam até mesmo os adolescentes problemáticos que não queriam ir à escola ou fazerem nada de útil. O que nós sabemos sobre os sumerianos, suas inovações surpreendentes e sua vida diária,
É graças à sua invenção mais impressionante, a escrita. Conhecemos suas antigas lendas e seus segredos íntimos porque alguém os escreveu. Isso foi algo que ninguém tinha feito antes. Há 5.000 anos atrás, alguém gravou suas histórias na argila, nos fornecendo um lampejo do mundo à primeira visão de civilização. Steve diz que, como povo, os sumerianos, sob vários aspectos, eram parecidos conosco. Eles tinham interesse em encontrar outras pessoas e beber cerveja. E existem várias coleções de poemas que relatam os preparativos de uma mulher para seu amante, como ela se vestia e esperava a chegada de seu amante. O centro da civilização sumeriana era a cidade perdida de Ur, que já se pensou ser a pátria de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. O Dr. Fagan diz que ela é o resumo da cidade bíblica em termos arqueológicos, porque é o lugar de uma das mais famosas escavações arqueológicas já feitas nas décadas de 20 e 30 por um notável arqueólogo inglês chamado Leonard Woolley. Um arqueólogo inglês uma vez descreveu a arqueologia como a ciência do lixo, e isso é verdade. Leonard Woolley era um arqueólogo que podia dar vida às pedras, aos ossos, aos tijolos e aos vasos. Ele poderia levar as pessoas para um passeio numa pequena quadra de Ur da Caldeia, onde as bases das casas estavam expostas. E enquanto se caminhava, ele falava da vida das pessoas que viveram naquelas casas. Falava das vigas, dos tetos baixos, dos móveis. Em suas mãos, Ur criava vida. Woolley cavou esta enorme fossa e foi descendo através da cidade e foi ficando cada vez menor, até que no fundo havia esta camada de limo estéril. Woolley contava que sua mulher chegou e, como em algumas coisas ela era uma mulher um tanto sem método, ela olhou e disse: "É claro que é o dilúvio." Então as luzes se apagaram e Woolley afirma que isso era a evidência do dilúvio bíblico. E isso tomou a imaginação popular. E o que isso causou? Isso trouxe dinheiro. E Ur foi uma escavação vendida brilhantemente. As especulações sobre o dilúvio bíblico causaram sensação. Mesmo sem uma prova sólida, foi como se a ciência e a Bíblia se unissem no desolado deserto no sul do Iraque. Woolley teria eventualmente descoberto um tesouro incontestável. Uma descoberta que forneceu uma extraordinária visão da mais antiga das civilizações, os túmulos reais de Ur. Cavando na lama espessa, Woolley descobriu 74 esqueletos cuidadosamente arrumados, todos sepultados ao mesmo tempo. O enterro conta a história chocante da última jornada de um rei para a vida eterna e daqueles que o acompanharam. O Dr. Fagan diz que a partir daí, Woolley desenvolveu uma história espetacular de um funeral real pré-dinástico. Sua história ficou mais ou menos assim. Eles cavaram esta enorme fossa com uma rampa num dos lados. Nesta fossa, eles construíram um sepulcro de pedra, onde o corpo da personalidade real foi colocado. Depois, toda a corte marchou em fila para o interior da fossa. Todos tinham nas mãos pequenos potes de argila. E a um sinal, todos beberam o veneno. Deitaram e morreram. E foi assim que o príncipe foi para sua sepultura com todos os seus partidários. Esta veio a ser uma das grandes descobertas, um dos grandes funerais valiosos da arqueologia e da história antiga. A descoberta da importante sepultura em Ur foi uma vitória da arqueologia, revelando antigos segredos da primeira civilização. Mas a ciência só pode nos levar até aí.
Onde os vestígios terminam, o épico de Gilgamesh fornece o final, pistas que atormentam, pistas que nos levam de volta para um jardim e um lugar chamado Paraíso. Dr. Fagan diz que é o Jardim do Éden. No início, Deus criou o mundo. Este tipo de mito sobre a criação do mundo está presente em quase todas as sociedades da Terra. É o desejo dos povos por um mundo melhor. Jardins do Éden, paraíso, e pessoas ansiando por uma vida menos complicada, uma vida de sossego, ou uma recompensa por terem trabalhado tão duro. No antigo épico sumeriano de Gilgamesh, o nome dado ao paraíso é Dilmun. Steve diz que é um lugar além da margem de uma habitação humana normal. É como aparece no mito sumeriano do dilúvio. É onde o sobrevivente do dilúvio vive. E existem outros mitos que apresentam Dilmun como um lugar perfeito. Segundo o Dr. Fagan, Dilmun aparece nas lendas mesopotâmicas como um tipo de jardim do Éden, como um tipo de paraíso, um lugar de folhagens verdes e muita água, ventos e refrescantes brisas. É um lugar de maravilhas, um lugar perfeito. Mesmo assim, é o lar de uma serpente. No antigo épico, a serpente roubou a flor que dava a imortalidade. E assim como Adão, Gilgamesh teve que deixar o jardim e morrer. A ideia do paraíso parece ser universal. Mas em que ela está baseada? Mas existiu mesmo um lugar assim? As pistas apontam para uma terra encantada, a verdadeira localização. A quase 650 quilômetros ao sul da antiga cidade sumeriana de Ur, repousa a ilha de Bahrain, um mercado fundamental nas rotas de comércio pelos áridos desertos e mares salgados da Mesopotâmia. Hoje, Bahrain é menos que um paraíso, mas já foi viçosa. Uma vez, esta ilha teve água e vida em abundância. Uma vez, há muito tempo, ela era Dilmun, mas era um paraíso. Em comparação ao deserto circundante, com certeza ela devia parecer. Havia muita água aqui no que hoje é uma ilha deserta, florida. Era um jardim produzindo frutas suculentas. E aqui havia pessoas que aparentemente levavam uma vida abençoada. Mais de 85 mil túmulos salpicam esta paisagem, provavelmente muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo antigo. Os ossos antigos nos dizem que essas pessoas eram mais altas e mais saudáveis, e viveram mais do que qualquer um na região. Pelos túmulos está uma pista muito mais impressionante. Os restos de serpentes ritualmente embalsamadas em algum momento perdido há mais de 4.000 anos atrás. Aqui em Bahrain encontramos a serpente, assim como a encontramos no épico de Gilgamesh, e assim como a encontramos na Bíblia. Nossa jornada de volta no tempo atravessou as terras onde os babilônios, os assírios e os antigos sumerianos uma vez andaram. Mas é possível se aventurar tão longe para a terra que guarda as pegadas de Adão? Aqui a fé e a razão devem dividir a companhia. Agora sabemos que houve uma vez na Mesopotâmia uma ilha verde. Podemos achar melhor acreditar que era o paraíso.